Então, quando eu comecei, comecei dando aula de inglês. Dando aula de inglês e eu dava poucas aulas durante o dia, porque eu era iniciante. Então, salário bem pequenininho, aquela correria, tinha que pegar ônibus, metrô, era chuva, trânsito. Era bem complicado no começo, viu? Passou uns 6, 7 meses, me convidaram para participar do time de marketing e vendas da escola. Nesse processo de trabalhar no marketing, comecei a me interessar em, quem sabe, um dia montar uma escola de inglês minha. Então comecei a querer ser um empresário, comecei a buscar mais informações. Nessa época eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. Só que 90% do meu horário era praticamente um trabalho voluntário, que eu fazia mesmo por querer aprender, por querer me desenvolver para realizar esse sonho. Não era fácil, porque era dormir muito tarde, acordar muito cedo. E eu comecei a fazer aqueles treinamentos, de marketing. E eu percebia que eu me dedicava, eu aprendia, e eu queria aprender, até porque na época eu não tinha uma noção do que era marketing, do que era vendas. Então eu comecei a prestar atenção naquilo e fazer daquilo a minha vida. Ou eu aprendia ou eu não ia ser ninguém na minha vida. Eu tinha 17 anos e eu tinha intenções, como eu disse, de me tornar um empresário. E aprendi aquilo. E eu percebia que o restante da equipe ficava ali só gastando tempo, aproveitando aquela hora de ensinamento para não fazer nada. Então esse foi um grande diferencial meu logo no começo. A partir daí, as minhas vendas multiplicaram, meus resultados eram melhores do que de todo mundo combinado, e aí surgiu uma grande oportunidade para mim. E eu me lembro como se fosse hoje, do dia que as coisas realmente mudaram, e dali em diante eu percebi que eu ia escrever minha própria história, ia ser um empresário e não ia mais continuar trabalhando para os outros. Foi num dia que, além de eu ter batido a minha meta como vendedor, uma coordenadora também pediu a demissão e ali surgiu uma grande oportunidade para mim dentro da empresa. E a partir dali, daquele momento, eu percebi que a minha história seria outra, comecei a me sentir mais poderoso, mais confiante e também assim feliz de ter me encontrado, de ter percebido que a partir dali a história seria outra, eu nunca mais seria aquela mesma pessoa de quase um ano atrás, entende? E aí o que aconteceu de mais legal foi que nessa trajetória eu conversei com o dono da escola e na hora ele começou a investir o tempo dele em me ensinar tudo isso. E eu ter encontrado um mentor logo no início da minha jornada foi fundamental, porque você ter uma pessoa que já tem um conhecimento disposto a te ensinar, hoje em dia é muito difícil. Aí eu enxerguei essa possibilidade e comecei a planejar como que eu posso oferecer. Eu tinha 17 anos, ia fazer 18 anos, como que eu poderia oferecer para me tornar sócio naquela empresa e poder já dar esse passo aí nesse plano de me tornar um empresário. Eu estava decidido que eu ia fazer isso acontecer. Então comecei a analisar quanto que eu precisava fazer de comissão, quanto que eu precisava vender para poder ter um poder mais de barganha na hora de propor uma sociedade ali. Então foram dias levantando como que eu faria, treinando até como que eu ia falar isso para ele. E aí eu comecei a compartilhar isso, Fui falar primeiro com a minha mãe. A minha mãe não acreditou muito em mim, eu era muito jovem, então teve um apoio, mas nem tanto. E aí eu fui falar com meu pai, porque na época, para ser sócio de uma empresa, você tinha que ser maior que 21 anos. Então eu tinha que pedir autorização para o meu pai. Aí veio a primeira frustração, que meu pai falou: não vou assinar, você não vai entrar, não vou te dar autorização para poder fazer isso. Então foi um desafio grande a partir daí, descobri que eu não poderia me tornar sócio do negócio, porque eu não tinha 21 anos. Aí eu tive que me reinventar. Então o que eu fiz? Eu busquei uma forma de poder confiar no outro sócio e poder ficar com ele mesmo sem poder ser sócio no papel. Era uma questão ou confia ou não confia, era praticamente uma aposta que eu tive que fazer ali. E aí começou a surgir aquelas questões, Deu certo, consegui me tornar sócio da empresa. Por exemplo, uma questão que surgiu foi processo trabalhista. Você sabe que no Brasil, você é empresário, você corre o sério risco de ter um processo trabalhista. Dívidas, será que essa empresa tem dívidas? Porque eu fui me tornar sócio de algo que, na realidade, eu não sabia todo o histórico, Eu estava entrando, jovem,
Então começaram a surgir preocupações e até aquela questão, será que eu continuo? Será que é uma boa? Então começou a surgir dúvidas ali. E aí já sócio da empresa, né, começou a surgir todas essas questões, perguntas, né, dentro da minha mente. Então cheguei a pensar em desistir, sabe? Cheguei a pensar, será que isso é para mim mesmo? Olhava para os meus amigos da mesma idade, eles não estavam tão assim compromissados com nada. E eu comecei a pensar, será que eu já não estou me comprometendo muito, tão jovem? Será que isso vai ser bom para mim? Será que eu não tenho que aproveitar mais a vida ainda antes de continuar nesse projeto? Começou a surgir esse tipo de pergunta na minha cabeça. Eu me tornei sócio da escola através das comissões que eu tinha para receber. Eu tinha vendido tanto, mas tanto aluno, que quando eu fui cobrar minhas comissões, o dono da escola pediu um prazo. E foi aí que eu entrei perguntando, falei, viu, você não quer me pôr de sócio da escola em vez de me pagar esse montante? E ele topou na hora, até porque eu estava pondo toda a minha energia também ali, eu estava bem intencionado e ele viu um crescimento tão grande que ele não tinha visto fazia tempo, né? Então ele ficou assim, decidido mesmo a me aceitar ali na sociedade. Então o dono dessa escola, que foi o meu mentor, tá? O nome dele é Frank. Ele tinha sido 17 anos diretor de uma grande rede de escolas, montou a própria escola dele, então ele passou por tudo isso que eu queria passar e ele começou a me ensinar tudo, detalhes do negócio, como que funciona desde a limpeza de uma escola, me ensinou a cuidar da parte jurídica, como que faz contratos, como que calcula calendário de aula, como que monta um currículo, como que treina professor, e ele tinha todos esses manuais. Ele falou para mim assim, em tantos anos, ninguém que passou por aqui teve interesse em aprender isso. Então eu te ensino e te ensino feliz de estar te ensinando isso. Muita coisa que eu uso até hoje, eu aprendi com ele e inclusive eu passo para as pessoas e falo, olha, tudo isso eu aprendi com o Frank e hoje eu estou ensinando para vocês aqui. Então se você aproveitar, um dia você pode estar ensinando isso também para alguém. E aí eu fiquei 2 anos nesse projeto, nessa sociedade. Depois de 2 anos eu conheci minha esposa, tinha 19 anos, nós nos casamos e aí eu decidi tirar umas férias prolongadas e nós fomos morar numa ilha, ficamos 1 ano morando na Ilha do Mel, você acredita? E ali a gente recomeçou, depois eu voltei para São Paulo, depois desse 1 ano lá, tive um insight lá que eu tinha que multiplicar os meus talentos e não ficar parado naquele lugar ali enterrando os meus talentos. Voltei para São Paulo, voltei a dar aula de inglês, me reinventei, inventei um sistema que foi um dos maiores do Brasil, onde nós dávamos aula em restaurantes. Foi um sucesso. Durante os anos anteriores à Copa do Mundo no Brasil, nós demos aulas nos maiores restaurantes do Brasil. Foi um sucesso e foi aí que começou a surgir a ideia de trazer todo esse know-how aqui para os Estados Unidos. E aí, junto com esse sonho de vir para os Estados Unidos, surgiu uma oportunidade para a minha escola de vir trazer um produto para cá. E eu vim nesse projeto. Depois desse projeto, decidi que queria estudar inglês novamente para poder me reinventar e também ver como que funcionavam as escolas aqui, né? Então eu vim para cá, cheguei na Califórnia, fresquinho, para começar a estudar novamente o inglês. E ali estou eu dentro de uma escola de inglês aqui agora dentro dos Estados Unidos. Escola de inglês que é o meu habitat natural. E aí chegada aqui nos Estados Unidos, né, estrangeiro, toda aquela dificuldade que o estrangeiro passa aqui e eu sozinho ainda por cima, que a minha família ficou no Brasil. Então foi assim, desafio atrás de desafio. Porém, já estudando inglês aqui no meu habitat natural, que é a escola de inglês, começou a surgir de novo aquele desejo, mas agora de ser empresário aqui nos Estados Unidos. Então eu comecei a perceber que talvez eu tivesse uma oportunidade de começar a me reinventar, mas agora a versão americana desse projeto. E aí começaram a surgir outros desafios, porque agora eu precisava regularizar minha situação no país também, meu processo migratório. Qual processo migratório que eu ia fazer? Até então eu não sabia nada, não conhecia ninguém. E começou a surgir todas aquelas dúvidas. Poxa, eu gosto tanto desse país, eu quero tanto ficar aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer para poder ficar aqui legalmente, poder trazer minha família para cá, porque eu tinha certeza que a minha esposa não ia querer vir para cá sem documentos, né? Então tive que passar por todo esse desafio.
e ali trabalhando numa escola, porque tive a oportunidade de começar a trabalhar na escola, dando resultado para a escola, mas sem saber o que ia ser de mim. Fora isso, começaram perseguições das escolas concorrentes, porque começou a vir aluno das escolas concorrentes para a minha, e aí começou a ter perseguição. Mas graças a Deus a perseguição só me ajudou, no final das contas. E aí, depois de muito pesquisar sobre quais eram as possibilidades que eu tinha, eu descobri um caminho. Descobri um caminho que me levaria do visto de estudante até um green card. Falei, bom, é por aí que eu vou. Só que nessa hora, minha esposa já estava aqui com a minha filha e eu fui orientado a não fazer negócios aqui. Então, a partir dali, eu tive que parar todos os negócios que eu estava fazendo, e isso acarretou contas e mais contas, a ponto de eu ser despejado e parar num carro com a minha esposa e com a minha filha e com 2 gatos. Fomos parar num carro, não tinha para onde ir. A partir dali, a gente começou a tentar se reinventar, começaram clientes do Brasil querer fazer visto comigo, e isso começou a me trazer uma rendinha de pessoas que estavam no Brasil. Perguntei para minha advogada se isso tinha problema, ela falou que não, porque eu estava sendo pago do Brasil aqui. Então começou a entrar esse dinheiro e eu comecei a ajudar essas pessoas a fazerem visto, a achar escola aqui para poder se matricular. Comecei a prestar esse serviço no meio dessa crise. E foi assim que eu consegui segurar até o dia que saiu meu green card, porque eu tinha que pagar a escola, eu tinha que pagar aluguel, tinha que sustentar minha família e tinha que assistir aula também, ir nas aulas, né? Então tudo isso era bem pesado, era uma rotina bem pesada. Passamos por apertos, horas que a gente estava comendo só arroz com ovo, hora que a gente comia só miojo, mas foi um sacrifício que valeu a pena. Depois de 2 anos saiu o nosso green card. Aí nós estávamos autorizados agora a trabalhar, a investir, a fazer o que tinha que fazer aqui nos Estados Unidos. E logo fui trabalhar numa escola de inglês. Falei, eu tenho que aprender esse negócio aqui para poder montar um negócio desse aqui, né? E ali continuei ajudando brasileiros a resolverem questão de visto, questão de documentação. Agora eu sabia um caminho para o Green Card também para oferecer para eles. E através de todo esse trabalho surgiu a empresa que hoje eu sou dono dessa empresa. Bom, e depois de Ilha do Mel, depois de ter chegado aqui como um imigrante perdido, depois de ter passado pelo despejo, ter ido morar no carro, depois de tudo isso, chegou o nosso Green Card, comecei a trabalhar, começamos a ajudar mais e mais brasileiros, montei a empresa The Future Immigration e hoje já estamos aí com mais de 20 funcionários, 2.800 pessoas atendidas, realizando sonhos, e hoje a minha vida aqui é completamente diferente. Hoje eu tenho a minha empresa, não só uma, tenho algumas empresas, estou bem, graças a Deus, eu, minha esposa, minha filha, nós mudamos para Orlando, na Flórida, então já estamos aqui no meio da comunidade brasileira, que é um pouco mais aconchegante, e graças a Deus, essa vitória que chegou para mim também pode chegar para você. Cada um tem uma jornada, essa foi a minha jornada. Se você quer vir para os Estados Unidos e você não sabe por onde começar, se você não tem noção do que você pode fazer aqui, ou se você já sabe, mas você quer mais orientações, você pode entrar em contato comigo, pode me chamar no direct, que eu vou estar aqui para te atender. E eu tenho certeza de uma coisa, independente do que você precisa, nós vamos te entregar uma solução e você vai conseguir realizar o seu famoso sonho americano.